E com muita alegria, nesta noite, nós vamos retomar a nossa série sobre o Sermão da Montanha. E o assunto de hoje, meus irmãos, como bem adiantou a Rebeca, é um assunto um pouco tenso. Vamos falar de dinheiro, Paulo Júnior. Tem alguém aí precisando de dinheiro? Tem alguém aí precisando mais de Jesus do que de dinheiro? Todos nós. Por gentileza, abra comigo a sua Bíblia, o Evangelho de Mateus, capítulo 6, a partir do verso 19. O tema da mensagem nesta noite é dinheiro, servo ou senhor? Mateus, capítulo 6, a partir do verso 19, palavras do nosso Senhor Jesus, assim diz o texto: Não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, e onde os ladrões não escavam nem roubam. Porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Se, porém, os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que existe em você são trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Apenas até aí. Feche seus olhos por um instante. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que foi lida nessa noite. Cremos que ela é a nossa única regra de fé e prática, a verdade que nos salva, nos transforma, nos confronta, nos edifica com amor. E nós pedimos, Pai, que nesta noite o nosso coração seja mudado, que haja expansão de entendimento e que o Teu Espírito nos conduza a toda a verdade segundo a Sua palavra. Que nesta noite, ó Pai, o Senhor fique na liberdade de arrancar de nós tudo aquilo que nos arranca da Sua presença e da comunhão com o corpo de Cristo, Pai. Nos dê um novo coração, nos dê um novo entendimento e nos dê a compreensão de que só Tu és Senhor sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa comunidade de fé. Assim oramos para a Tua glória, não em nosso nome, mas em nome de Jesus. Amém. Amém. Certamente, se você já caminha conosco há um bom tempo, você já me ouviu contar aquela ilustração da criança que recebeu 2 moedas da sua mãe. E a mãe disse para a criança: uma moeda é para você comprar um sorvete, e a outra moeda é para você entregar de oferta lá na hora do culto. E a criança sai de casa feliz com as 2 moedas, mas no trajeto houve um acidente, ela tropeça, e uma das moedas, sendo que ambas são de igual valor, uma delas cai no bueiro. E ao cair no bueiro, a criança diz: nossa, lá se foi a moeda de Deus. É exatamente isso que às vezes acontece com alguns de nós, porque é sempre a moeda de Deus e nunca a nossa. E essa simples ilustração nos ensina que o pecado no coração humano é capaz de fazer com que o dinheiro tome o lugar que pertence unicamente ao Criador. É fato que o dinheiro rege, o dinheiro governa, o dinheiro move a vida de muitas pessoas. Ao longo da história, muita crueldade já foi praticada em nome do dinheiro. Muita tragédia, muita destruição, muitos homicídios foram cometidos por amor ao vil metal. Olhando para a nossa nação, quantos
escândalos financeiros nós já tivemos, quantos esquemas de corrupção instalados no poder, quantos recursos que são desviados da máquina pública, recursos que nem sempre chegam ao seu destino. E com isso a população sofre e até mesmo morre, porque tem gente metendo a mão naquilo que não lhe pertence. A máquina econômica global está girando numa velocidade agressiva. As pessoas hoje, elas trabalham mais, elas adoecem mais, elas descansam menos. Para quê? Para poder possuir e consumir. E fortemente influenciados ou reféns desse sistema, inconscientemente nós vamos trocando relacionamentos por faturamentos. A gente vai substituindo pessoas por patrimônios. Portanto, dinheiro é assunto sério. Olhando para o Novo Testamento, nós temos aproximadamente 200 versículos que falam a respeito de fé. Um pouco mais de 200 versículos que falam a respeito de salvação. E mais de 2.000 versículos que falam a respeito de dinheiro e de riquezas. Portanto, dinheiro é um assunto sério. E como proposição para essa noite, a pergunta que eu faço é: qual deve ser a nossa relação com as riquezas, com o dinheiro? Nós que já somos salvos pela graça, mediante a fé em Jesus, qual deve ser o nosso coração, o nosso entendimento, a nossa relação? E para responder essa pergunta, Jesus ele vai trazer para nós 3 metáforas. A metáfora do tesouro, a metáfora da luz e a metáfora da servidão. E para entender essa relação cristã com o dinheiro, eu começo com a primeira metáfora de Jesus sobre o tesouro, onde ele vai dizer: não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, onde os ladrões escavam e roubam, mas ajuntem tesouros no céu. É elementar que Jesus apresenta para nós 2 tipos de tesouro. Existe um tesouro que se acumula na terra, e existe outro tesouro que é da ordem da metafísica, é transcendente, que se acumula na eternidade, que se acumula no céu. E nessa diferença nós entendemos que o tesouro terreno é um tesouro que representa instabilidade, incerteza e insegurança. Porque os bens terrenos, de acordo com o texto, podem ser corroídos por traças e ferrugens. Os bens terrenos, eles se deterioram com o passar do tempo. O dinheiro que possuímos, certamente ele pode ser engolido pela inflação. Ele pode perder o seu poder de compra, ou quem sabe ele pode ser arrebatado diante de uma crise que aparece de repente. O tesouro terreno, ele pode ser roubado por ladrões. Por isso, repito, tesouro terreno, ele representa instabilidade, incerteza e insegurança. Em contrapartida, Jesus nos fala sobre o tesouro celestial, o qual não pode ser corrompido por traças e ferrugens. É uma riqueza que não se deteriora, que não desvaloriza, que a inflação não alcança, que ninguém é capaz de escavar e roubar. Então a pergunta que eu faço nesta noite é: aonde está o seu tesouro? Onde? E perceba que essa é uma pergunta geográfica. Aonde está? Está aqui na terra ou ele está no céu? Entenda uma coisa: os tesouros dessa terra, além de poderem ser roubados e corrompidos, eles também podem ser cobiçados e invejados. Só que o tesouro que nós acumulamos no céu, ninguém pode cobiçá-lo, ninguém pode invejá-lo, porque é um tesouro invisível, ninguém vê. Ninguém consegue olhar para você e dizer assim: olha como que o tesouro do fulano está legal lá no céu, hein? Está prosperando na eternidade. Não tem como. Ninguém olha para o Paulo Júnior e fala assim: olha, o tesouro do Paulo Júnior está gordinho lá na eternidade. Ele é um bom partido, gente. Vou investir. Não tem como. Porque a gente não consegue ver aquilo que está sendo acumulado para a eternidade. Só o nosso Pai consegue ver. Agora, em contrapartida, quando se trata dos tesouros desta terra, a gente consegue cobiçar, a gente consegue invejar. É quando o irmão vira para o outro e diz: olha lá, está vendo fulano? Comprou uma casa nova. Está vendo aquele irmão? Trocou de carro, hein? Está prosperando. E olha que ele é de uma igreja batista, ele está prosperando. Se fosse das igrejas da prosperidade, mas ele está prosperando. E aí a gente começa a cobiçar,
começa a invejar, porque o tesouro terreno ele pode ser invejado. Porque o tesouro terreno ele é do mundo das aparências, então ele pode ser roubado, corrompido, cobiçado, ou a gente pode até fazer o que mais gosta quando tem inveja: destruir. Já viu como a criança está com um brinquedo que não é dela? Ela diz: não, se não pode ser meu, também não vai ser seu. Pá, ela quebra. Destrói. Mas quando se trata do tesouro celestial, a história é diferente. O tesouro que nós acumulamos do outro lado, ninguém rouba, ninguém toma, ninguém corrompe, ninguém cobiça, ninguém inveja, ninguém destrói. Então, por isso, Cristo nos faz um alerta dizendo: não acumulem tesouros sobre a terra. Agora, espera aí. Quando ele diz para não acumular tesouros sobre a terra, a gente tem que entender o que ele está nos pedindo. Até mesmo para que a gente não cometa outros erros no que diz respeito à gestão financeira, à administração do lar. Porque quando Jesus diz para não acumularmos tesouros sobre a terra, Jesus não está reprovando o nosso direito de propriedade. Ele não está afirmando que ser financeiramente próspero é pecado. Quando Jesus diz para não acumularmos tesouros sobre a face da terra, Ele não está pedindo para que eu e você façamos um voto de pobreza. Ele também não está proibindo que façamos aplicações, investimentos financeiros. E Ele também não está proibindo que tenhamos uma previdência, porque isso é bíblico e sábio. Lembra lá da formiga que no verão ela trabalha para poder desfrutar no inverno? Isso é previdência, isso é bíblico. Jesus não está proibindo que tenhamos uma poupança, uma reserva de emergência, então não é isso que Ele está nos pedindo no texto. Portanto, o que significa acumular tesouros sobre a terra? Simplesmente significa ser avarento. É isso que representa acumular tesouros sobre a terra. É aquela pessoa sovina, mesquinha, gananciosa. É alguém que acumula riquezas apenas pensando em si. Então, é isso que Cristo está reprovando. Agora, por outro lado, o que significa juntar tesouros no céu? Eu respondo essa pergunta com um texto de Paulo a Timóteo, no capítulo 6 da sua primeira carta, onde ele diz: exorte os ricos deste mundo a que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso prazer. Que eles façam o bem, sejam ricos em boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, ajuntando para si mesmos um tesouro que é sólido fundamento para o futuro, a fim de tomarem posse da verdadeira vida. Então isso significa que todas as vezes que nós usamos os nossos recursos, a nossa receita para fazer o bem, nós estamos ajuntando tesouro nos céus. Quando somos ricos em boas obras, estamos ajuntando tesouros nos céus. E quando somos generosos em dar, prontos a repartir com quem precisa, nós estamos acumulando um tesouro sólido para o futuro, do qual tomaremos posse lá na eternidade. Então, ajuntar tesouro nos céus é administrar nossos bens, nossos recursos financeiros de maneira santa e responsável. Isso é ajuntar tesouro nos céus. É usar o nosso tempo e a nossa receita para promover o reino de Deus. É repartir com o necessitado. É ofertar para projetos missionários. É contribuir para a manutenção e plantação de novas igrejas. Portanto, todas as vezes que utilizamos nossos recursos em prol da causa do Evangelho, em prol de socorrer os necessitados, nós estamos investindo na eternidade. Então Jesus diz: aonde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Eu te pergunto nesta noite, em qual tesouro você colocou o seu coração? No tesouro terreno ou no tesouro celestial, que é eterno? Porque eu preciso ser sincero com você. Eu falo isso de um lugar de temor e de amor, porque se o que você possui de valor, se a sua riqueza, ela vale apenas para essa vida, você é um desgraçado.
você é um miserável, você é um pobre. Porque o verdadeiro tesouro está do outro lado. A vida eterna é real, a salvação é real. E o Pai Celestial é quem prepara a nossa recompensa, o nosso galardão, para cada um dos filhos. Por isso, aprenda a acumular riqueza no lugar certo, porque lá é eterno. Ninguém rouba, ninguém cobiça, ninguém compara, ninguém inveja, ninguém toma. A segunda metáfora que Jesus nos traz, além da metáfora do tesouro, é a metáfora da luz. E nessa metáfora, Jesus nos traz uma ilustração entre olhos bons e olhos maus. Aqui nós entendemos que os olhos possuem a função de jogar luz para o nosso mundo interior. Por isso, Jesus disse que os olhos são a lâmpada do nosso corpo. Portanto, se os olhos forem bons, haverá luz em nossa vida, nós teremos uma mente iluminada, um coração iluminado, uma alma resplandecida. Contudo, se os olhos forem maus, todo o nosso ser será dominado por trevas. O que Jesus está dizendo é que se os olhos estiverem saudáveis, eles vão cumprir a sua função de iluminar o nosso interior. Contudo, se o nosso olhar estiver doente, o nosso mundo interior estará entrevado, em densas trevas, porque sabemos que os olhos são as janelas da alma. E se essas janelas estiverem sujas e embaçadas pela cobiça, isso vai comprometer a transmitância luminosa para dentro de nós. Estaremos em profunda escuridão, porque o olho representa o foco das nossas vidas, representa aquilo em que concentramos toda a nossa energia, toda a nossa atenção. Portanto, quem tem bons olhos está focado, concentrado em riquezas eternas, e quem tem maus olhos está simplesmente cobiçando riquezas terrenas e passageiras. Portanto, de acordo com o texto, ter bons olhos é sinônimo de vida generosa. Em contrapartida, ter maus olhos é sinônimo de vida avarenta e mesquinha. Porque generosidade é luz, avareza é trevas, é obscuridade. Entenda isso: quanto mais luz na alma, mais generosidade na vida. E quanto mais trevas em nosso mundo interior, mais avareza, mais egoísmo. Eu disse de manhã que me lembrei de uma ilustração, de uma história onde dois amigos estavam caminhando numa floresta. Um amigo era generoso, o outro era egoísta. E ao caminharem pela floresta, de repente eles ouviram o rugido de um leão. E o primeiro, que era generoso, disse o seguinte: eu tive uma ideia, vamos procurar um lugar seguro, para que nós dois possamos nos abrigar e nos proteger do perigo iminente. Agora, o segundo, que não era tão generoso, era egoísta, não disse nada. Ele simplesmente, que estava com a mochila nas costas, ele tirou a mochila, dentro da mochila tinha um tênis de corrida, e ele tranquilamente começou a calçar os tênis para correr. E o primeiro amigo questionou ele, dizendo: mas espera aí, você está calçando um tênis de corrida, por acaso você acha que você vai conseguir correr mais do que o leão? E ele respondeu da seguinte maneira: eu não preciso correr mais que o leão, eu só preciso correr mais do que você. Moral da história: o primeiro homem teve bons olhos, teve coração iluminado e com generosidade pensou em um lugar seguro que pudesse proteger a ambos. Enquanto o segundo homem teve olhos maus, teve um coração cheio de trevas e por isso de forma egoísta. Ele pensou apenas em si. E da mesma maneira, o comportamento de muitos quando se trata de dinheiro, porque quando fala de dinheiro, muitos pensam no coletivo, pensam no corpo de Cristo, enquanto outros pensam apenas no próprio umbigo. Por isso eu repito: quanto mais luz na alma, mais generosidade na vida. E quanto mais trevas em nosso mundo interior, mais avareza, mais egoísmo. Será que os seus olhos são bons ou maus? Será que o que existe na sua alma é luz
Ou será que a sua alma está em profundas trevas? Primeira metáfora do tesouro, segunda metáfora, a metáfora da luz. Terceira metáfora que Jesus nos ensina é a metáfora da servidão. Onde ele diz no verso 24: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar a um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e as riquezas. A fala de Cristo é firme, é categórica, ela vale para nós no contexto pós-moderno. E ele diz: ninguém pode servir a dois senhores. Você pode ter dois empregos, você pode ter dois patrões, dois clientes, mas é impossível ter dois senhores governando o seu coração. Não tem como servir a Deus e as riquezas ao mesmo tempo. Porque para servir o Deus verdadeiro, primeiro se faz necessário você destronar o falso Deus Mamon da sua alma, da sua vida. Por isso, repito, é impossível servir a Deus e as riquezas. Porque Deus não aceita dividir a sua glória com ninguém. Deus não aceita um coração dividido entre duas devoções, porque isso seria a quebra do primeiro dos 10 mandamentos, que diz: não terás outros deuses diante de mim. E aqui nós entendemos que, como igreja, nós não podemos depositar nossa confiança no dinheiro, porque o dinheiro não é o nosso Deus. Tem gente que diz: pastor, se eu tiver 50 mil, eu resolvo a minha vida. 50 mil não resolve a sua vida. 100 mil não resolve a sua vida. 1 milhão, 1 bilhão não resolve a sua vida. O que resolve a nossa vida é o Evangelho de Jesus. Porque de nada adianta você ter acesso a todo o dinheiro do mundo, se o problema está aqui no nosso coração, que se chama pecado. O que resolve a minha e a sua vida é o Evangelho. É a única coisa. Porque o dinheiro não é o nosso Deus. Então por isso nós não depositamos a nossa confiança nele. E o que muita gente não entende é que até a ansiedade pelo dinheiro é um tipo de confiança que nós colocamos no mesmo. Então não se trata de um problema apenas de quem é rico ou de quem está tentando ficar rico. Às vezes é um problema de quem está apenas tentando pagar as contas, que é o nosso argumento de sempre. E aí a gente não entende que ansiedade pelo dinheiro é busca de confiança no mesmo, e toda confiança no dinheiro é idolatria. Por isso eu digo para você, a riqueza pode ser perigosa para algumas pessoas, porque o dinheiro ele não é algo neutro. De acordo com o ensino de Jesus, o dinheiro na vida de muitos se tornou uma entidade. É o que, de acordo com algumas traduções, nós chamamos de mamon. A palavra mamon vem de uma raiz aramaica que significa aquilo em que a pessoa confia. Portanto, mamon é uma entidade, é um ídolo, é o dinheiro elevado à categoria de divindade, no qual as pessoas depositam toda a sua confiança. Perceba que Jesus ele nunca chamou César de Senhor. Jesus nunca chamou esse mundo de Senhor, muito menos jamais chamou o diabo de Senhor. A única coisa, de acordo com a Escritura, que Jesus denominou como Senhor foi o dinheiro, ou nas riquezas. A diferença é que Jesus é Senhor com S maiúsculo, enquanto o dinheiro é um Senhor com S minúsculo. Contudo, ainda que o dinheiro seja Senhor com S minúsculo, é fato que ele é um Senhor na vida de muita gente, porque pessoas estão depositando toda a sua confiança nele. Por isso eu repito, o dinheiro não é neutro. Tem gente que diz que o dinheiro é neutro. O dinheiro não é neutro. Neutro é esse pedaço de papel aqui. Isso aqui é neutro. Isso aqui a gente amassa, isso aqui a gente despreza. Isso é neutro. Vamos supor que você está passando no centro da cidade e de repente vê um papel desse amassado no chão. Aquilo não te atrai. Aquilo não mexe com você. No máximo, se você for uma pessoa educada, você vai recolher e jogar no lixo. Agora, se for dinheiro, é diferente. Dinheiro não, você... Esse não tem ninguém. Pega. Opa. Deixa eu colocar aqui, vai me ser útil para alguma coisa.
Porque o dinheiro mexe com a gente. Ele não é neutro. Neutro é um pedaço de papel. Então o dinheiro exerce poder. E aí deve estar a nossa vigilância. Porque o dinheiro é um carrasco que escraviza os seus súditos. É isso mesmo que eu disse. O dinheiro tem o poder de escravizar pessoas. O dinheiro tem o poder de causar divórcios. O dinheiro tem o poder de colocar um irmão contra outro irmão. O dinheiro tem o poder de fazer com que um ser humano se sinta no direito de tirar a vida de alguém. Pessoas brigam, mentem, matam e morrem por causa desse falso Deus chamado dinheiro. Quando o dinheiro é apenas dinheiro, ele é uma bênção. Mas quando o dinheiro deixa de ser dinheiro e se torna um Deus nas nossas vidas, é perigosíssimo. Às vezes a gente não tem o entendimento de que tudo que Deus derrama sobre nós, graciosamente, é para que possamos derramar na vida de outras pessoas. Se Deus derramou salvação sobre você, graciosamente, você não tem mérito nenhum nisso, é para que também de graça você possa repartir a mensagem de salvação com outras pessoas. Se um dia Deus te consolou com o Espírito Santo, é que você possa consolar outros. Se Deus te abençoou com provisão, com prosperidade, é para que você possa derramar isso na vida de outras pessoas. Então, tudo que Deus derrama sobre nós, é para que a gente consiga transbordar na vida de quem está do nosso lado. Porque a dinâmica do reino de Deus funciona da seguinte maneira: nós perdemos o que retemos e nós ganhamos o que entregamos. Essa é a dinâmica do reino de Deus. Lembra lá quando Jesus disse que quem quiser preservar a sua vida vai perder, mas quem perder a sua vida por amor de mim, esse vai ganhar, esse vai encontrar. É assim que funciona a lógica paradoxal do reino de Deus. Nós perdemos o que retemos e nós possuímos o que entregamos. E a verdade é essa. Nos nossos recursos e nas nossas finanças, a verdade é que você só possui aquilo que, se preciso for, você é capaz de entregar. Vou repetir. Você só possui aquilo que, se preciso for, você é capaz de entregar. Por exemplo, se você tem um carro e tem dificuldade de dar carona para um irmão para vir por culto, porque diz: não, pastor, lavei meu carro, o carro está limpinho, vai gastar mais combustível, vai sujar o tapete. Então você não possui um carro, o carro é que possui você. Se você tem uma casa e não consegue abrir a sua casa para receber a igreja de Jesus, para receber um pequeno grupo, pastor, eu não quero porque meu sofá é novo, as crianças vão subir, vai sujar. Não, então você não possui uma casa, a casa é que possui você. Ela governa você, ela é o seu Deus. Se você tem uma boa reserva financeira e toma conhecimento de que um irmão na fé está passando por uma situação extrema de necessidade, e você não consegue fazer nada, então você não possui dinheiro. Por mais que esteja lá registrado na sua conta bancária, você não possui, Ele é que possui você. Por isso eu repito, você só possui aquilo que, se preciso for, você é capaz de entregar. Então eu te pergunto essa noite: quem é o seu Senhor? Quem governa o seu coração? A quem você está servindo? É a Deus ou as riquezas? É o ouro e a prata, ou o Deus que é dono do ouro e da prata? Deixa eu afirmar algo aqui. Não é pecado ganhar dinheiro. Não é. Não há problema algum em querer melhorar de vida. Ninguém aqui está falando de voto de pobreza, não é isso. Não há problema em você querer prosperar financeiramente através de um trabalho honesto, porque isso é louvável. Mas o problema é quando a nossa busca pela riqueza se torna uma divindade no nosso coração. Quando a gente busca mais o dinheiro do que o reino dos céus. E aí o fascínio pelas riquezas acaba sufocando a palavra de Deus dentro do nosso coração. Paulo, escrevendo a Timóteo, na sua primeira carta, capítulo 6, ele diz: tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. Mas os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos insensatos e nocivos, que levam as pessoas a se afundar na ruína e na perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé
e atormentaram a si mesmos com muitas dores. Palavras do apóstolo Paulo. Portanto, repito, possuir dinheiro não é errado. Errado é ser possuído por ele. Paulo não disse que o dinheiro é a raiz de todos os males, mas ele diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Portanto, não é pecado depositar dinheiro na sua conta. Pecado é depositar amor no seu dinheiro. Nisso consiste o pecado. E aqui eu faço um alerta. Não permita que o seu coração seja seduzido pelo dinheiro. Não deixe que a sua alma seja escravizada pelo vil metal. Não troque o propósito santo por propostas corruptas. Cuidado, porque o dinheiro ele tem uma voz, e a voz do dinheiro é capaz de seduzir os infiéis. Judas foi seduzido por 30 moedas de prata, e num ato de traição ele vendeu o Cristo que lhe chamava de amigo. Então Judas enxergou Jesus como uma oportunidade de lucro. E infelizmente hoje em dia não é muito diferente, a história se repete. Muitos enxergam a Cristo como uma oportunidade de lucro, olham para Jesus como uma oportunidade de autopromoção, usam o nome de Jesus para enriquecimento próprio. Mas em contrapartida, o nosso Pai, Ele não nos olha desse jeito. O nosso Pai, Ele não nos enxerga como uma oportunidade de lucro. Ele olha para nós com amor e compaixão. Porque o nosso valor diante de Deus não é medido em moedas. Deus não nos enxerga como se fôssemos ações na bolsa de valores. Porque Deus não quer cifrões, Deus quer corações. O nosso valor diante de Deus está no fato dEle mesmo nos ter adotado como seus filhos amados. Foi isso que Pedro escreveu na sua primeira carta, quando ele diz que, sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como ouro e prata, que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhe deram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Enquanto Jesus foi vendido por dinheiro, nós como igreja fomos comprados por sangue. Judas entregou Jesus para ganhar dinheiro, mas Jesus entregou a si mesmo para ganhar a mim e a você com um preço de sangue. Então, meu irmão, você que está me ouvindo, não venda a sua fé em Cristo por causa de mamon. Abra a sua Bíblia, leia a sua Bíblia, faça uma autoanálise, faça uma leitura de como está o seu coração. Responda para si mesmo a quem você tem servido e deixe a verdade da palavra de Deus fazer um raio-x na sua alma. Busque discernimento. Você está possuindo dinheiro? Ou ele está possuindo você? Será que a sua estabilidade emocional depende da provisão do dinheiro ou do provedor que é o criador de tudo? Será que o seu coração tem sido movido de generosidade altruísta ou movido por acúmulo egoísta? Será que você tem substituído o relacionamento por faturamento? Será que você tem trocado pessoas por patrimônios? Será que hoje você já é livre em Cristo? Ou será que você ainda está acorrentado na sua conta corrente? Por isso eu repito, abra a sua Bíblia, leia a sua Bíblia, ela é o verdadeiro mapa do tesouro. Faça uma autoanálise e, se preciso for, se arrependa, porque o peso do ouro nunca será melhor do que a leveza da graça de Deus sobre as nossas vidas, sobre o nosso coração, sobre a nossa alma. Faça esse exame. Se você tem o Espírito Santo, dê lugar, espaço para que Ele te convença. Eu quero concluir dizendo que o dinheiro compra quase tudo. Ele só não compra o que é essencial. Porque o dinheiro pode te comprar uma cama bem confortável, mas ele não te compra sono. O sono do justo ele não te compra. O dinheiro pode te comprar uma biblioteca com muitos livros, mas ele não te compra sabedoria, porque a sabedoria começa temendo a Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O dinheiro pode te comprar uma companhia, mas ele não te compra segurança afetiva nesse relacionamento. O dinheiro pode te comprar uma casa bem grande, bem bonita, mas o dinheiro não te compra um lar, porque muitos têm casas
E dentro dessas casas não existe um lar, existe um campo de guerra, existe beligerância, existe conflito, confusão, menos um lar. Porque o dinheiro compra quase tudo, ele só não compra o que é essencial. O que é essencial só Deus pode nos conceder. E a verdade é que fora de Cristo, o coração humano sempre vai estar insatisfeito. Porque a pessoa pode comprar, ela pode obter, ela pode possuir muitas coisas, mas se Cristo não estiver presente em sua vida, sempre haverá um sentimento de que tudo que se tem ainda não é o bastante. Porque longe de Cristo não há plenitude, não há satisfação. Longe de Cristo, quanto mais se tem, mais se quer. Quanto mais se ganha, mais se deseja. Assim é o coração humano longe de Deus. Então, meu irmão, de nada adianta ter o bolso cheio, se o coração ainda está vazio do Evangelho. Então eu repito, o que é essencial só Deus pode conceder. Aquilo que vai te preencher, aquilo que vai resolver o seu vazio existencial, aquilo que vai trazer plenitude e sentido para a sua vida, só Deus pode te dar. Porque dinheiro não compra perdão de pecados. Dinheiro não tem poder para te livrar do inferno. O dinheiro pode te comprar uma roupa de marca, mas ele não te garante a marca da promessa da vida eterna, que é o penhor do Espírito Santo. Portanto, dinheiro não compra a vida eterna, não compra a salvação. A salvação é um dom gratuito de Deus. Eu e você somos salvos pela graça, mediante a fé em Jesus, nosso Senhor e Salvador. Então a minha oração essa noite é para que você esteja acumulando riqueza no lugar certo. Que o seu coração esteja firmado em valores eternos. Que os seus olhos sejam bons, que a sua alma resplandeça de luz, que as suas mãos sejam generosas e que na sua vida o dinheiro seja sempre servo e nunca senhor. Porque no nosso coração só existe um Deus soberano, Cristo, aquele em que o seu nome está acima de todo nome. Se você precisa prosperar, se você precisa crescer financeiramente, trabalhe de maneira santa, responsável, de maneira justa. Prospere, entendendo que você não está acumulando apenas para si. Porque se você está prosperando, certamente é graça de Deus sobre a sua vida. Porque tudo que temos, tudo que somos e tudo que viermos a ser, vem das mãos de Deus. Porque na real, eu e você não temos nada, tudo é graça e favor do Pai sobre as nossas vidas. Então não importa a temporada que você tem passado, se você tem passado uma temporada de muita provisão financeira, entenda que o que Deus derramou sobre a sua vida é para que você possa derramar na vida de outras pessoas. E se porventura você está passando por um momento difícil, porque nós passamos por momentos difíceis, às vezes por irresponsabilidade e má gestão, ou às vezes também porque bate uma crise de repente que pode afetar todos nós. E se você está passando por um momento financeiro difícil, não deixe a ansiedade tomar conta do seu coração. Quem te sustenta não é um salário. Quem te sustenta é o Criador de todas as coisas. Não coloque a sua esperança em Mamon, coloque a sua esperança em Deus. Ele é o seu Pai, e o nosso Pai não é Pai negligente. Ele cuida muito bem de cada um dos seus filhos. Nisso está a nossa segurança, nisso está a nossa confiança. E se você entendeu essa palavra, eu queria te convidar a ficar de pé no seu lugar nessa noite. E a fechar os seus olhos. Feche os olhos e abra o seu coração. Pai, nós te apresentamos nossas vidas mais uma vez, Pai. E diante da sua santa palavra, nós te pedimos perdão. Perdão por todas as vezes em que perdemos o foco. Perdão por todas as vezes que nos distraímos com as tuas mãos e esquecemos de olhar para o teu coração. Perdão, Senhor, porque todas as vezes que a gente fingiu não perceber aquele irmão que precisava da nossa intervenção. Tem misericórdia de nós, Pai. Que o Senhor nos dê sabedoria e equilíbrio para trabalhar com diligência, para prosperarmos, sem deixar que as trevas tomem conta da nossa alma, sem deixar que o egoísmo, que a avareza venha nos fazer escravos novamente.
toda idolatria a Mamon seja destronada dos nossos corações nessa noite, Pai. Porque a nossa vida só é resolvida no Evangelho. Não importa o nosso contexto, não importa a nossa receita, não importa o nosso extrato, a nossa vida só é resolvida em Ti, Pai. Por isso nós te suplicamos nessa noite que o Senhor possa nos abraçar com graça e misericórdia, aquece o nosso coração, nos dê bons olhos, ilumina a nossa alma, Pai, e nos ensina a acumular riquezas, aonde é eterno, aonde traças e ferrugens não corroem, aonde ladrões não roubam, onde pessoas não cobiçam, não comparam, não invejam. Perdoa-nos, Senhor, todas as vezes que não soubemos distinguir preço de valor. Perdoa todas as vezes que tratamos bem uma pessoa por aquilo que ela possui. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, Pai, e que no nosso coração não haja espaço para mais nada senão o Teu Espírito, senão a Tua generosidade, senão o Teu poder, senão a Tua verdade, ó Pai. É o que nós te pedimos nessa noite, em nome de Jesus. E ainda com olhos fechados, vamos cantar essa canção. Oh Deus, eu vou construir. Diga isso. Minha vida Ele é o nosso fundamento. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado. Aleluia, aleluia. Nós te louvamos, Pai, por sua bondade, e declaramos que a nossa vida está erguida, construída na rocha que é inabalável, Pai. O nosso coração não está firmado nas riquezas, no dinheiro, mas está firmado em Ti, Pai. E que assim possamos permanecer todos os dias até aquele grande dia em que o Senhor voltará para nos buscar, Pai. Porque só o Senhor é Deus nas nossas vidas. Só Tu és Senhor. Só Tu governas o nosso coração, Pai. E nós declaramos que não existe Deus maior, Deus melhor e Deus tão grande como o Senhor. Porque a nossa vida só é resolvida em Ti. O nosso coração só é resolvido no Teu Evangelho. E nós te agradecemos por isso nessa noite, para a sua glória, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, meus irmãos? Quem aí precisa de dinheiro? Acho que mudou agora a resposta. Quem é que precisa mais de Jesus do que do dinheiro? Todos nós, porque nele está a nossa confiança, a nossa segurança eterna. Tem gente que diz, né, pastor, dinheiro não traz felicidade. Eu sei que não, mas a falta dele dá uma tristeza. Mas nós sabemos que plenitude de alegria é só no Evangelho, é só em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Que o amor do Pai, a graça de Deus Filho e a comunhão do Espírito Santo seja sobre as nossas vidas hoje e até a volta de Cristo. Que você vá em paz, tenha uma semana abençoada na presença de Deus e com muita generosidade. Deus abençoe.